Oi, hoje eu quero responder uma pergunta que eu recebi de uma pessoa na minha outra rede social e ela falou assim: quando o nosso GPS nos trava e dá ouvidos aos sentimentos de medo ou não nos encoraja para ir em frente, como fica essa disputa entre o lado que quer ir e o outro que manda travar? Eu achei essa pergunta ótima, porque tem alguns pontos aqui que a gente tem que desmistificar. Quando a gente fala do GPS, e no caso ele era meu aluno, por isso que ele vai usar esse termo. GPS interno é um termo que os Abraham Hicks nos ensinaram, dizendo que as nossas emoções é o GPS que nós temos interno, né, lá no fundo, que nos guia na direção para cá, para lá, se a gente vai para frente, se a gente vai para trás, se a gente deve parar. Esse GPS são os nossos sentimentos, são as nossas emoções. Então, separa o medo dessa história, porque o medo ele não é uma emoção, tá? Então a gente vai falar de emoções. O que são as emoções? Alegria, tristeza, nojo, raiva. Esse tipo de sentimento, que são as emoções, elas são os nossos guias, o nosso GPS interno que vai dizer para que lado a gente vai. Aí a gente vai falar agora da caixinha medo. A caixinha medo é um dispositivo interno que foi colocado dentro da gente para que a gente sobrevivesse. Se lá na nossa ancestralidade a gente não tivesse essa ferramenta aí dentro, a gente ia se meter em algumas roubadas. Por exemplo, se eu saio de dentro da caverna, pensa a gente, homens da caverna, a gente sai de dentro da caverna e aí começa a surgir um balançar de uma moita. E a gente não tivesse medo, a gente ia em direção àquela moita. Só que aquilo poderia representar a nossa morte, porque podia ter um bicho ali que ia nos devorar. Então foi colocado esse dispositivo dentro da gente para que a gente não corresse esses riscos. Por exemplo, quando você pensa em você criança, você percebe que a criança ela não tem esses medos? Ela se atira das coisas, ela sai correndo, ela tropeça, ela cai, ela não tem a noção do perigo. Noção do perigo não tem nada a ver com o sentimento, porque a criança, ela tem os sentimentos dela desde pequenininha. Então, quando ela tá brava, ela joga as coisas, ela grita. Quando ela tá irritada com alguma coisa, ela faz alguma malcriação. Quando ela tá feliz, ela dá gargalhada. Ou seja, a criança, desde ali de pequenininha, ela tá conectada com as emoções dela. Ela sabe o que ela quer, ela sabe o que ela não quer, através das emoções. Quando a gente começa a ajudar essa criança a crescer, nós implantamos os medos dentro dela. E eu falo isso porque eu sempre fui uma pessoa mais covarde em relação à minha filha. Então ela queria fazer algumas coisas, eu não deixava, porque eu tinha medo dela se machucar, medo dela correr o risco, medo de ela ser sequestrada na rua. Então assim, os meus medos eu incuti nela. Então medo não é uma coisa tão inerente na gente, foi implementado. A gente tem esse mecanismo ali dentro, mas ele vem implementado. Esses medos, eles vêm muito de crenças, tanto dos nossos meios quanto da nossa família. Então, agora que a gente separou esses dois elementos, a gente vai tratar da pergunta em si, tá? Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, me pergunta que eu vou ajudar tentando esclarecer isso para vocês. Agora vamos falar. Quando você tem um medo que está te paralisando, que diz para você que você não deve ir para aquele caminho, na verdade, você está reencenando dentro da sua cabeça alguma coisa que você já viu, já viveu. Vou dar um exemplo de um aluno meu. Ele queria muito fazer algumas coisas diferentes, novas na vida dele. Mas ele tinha lá dentro implementado uma vez, quando ele era bem jovenzinho, que ele foi tentar um teste e ele não passou. E ele sentiu uma dor muito grande de ter sido recusado, rejeitado. Isso foi o que ele sentiu, não é o que representa, mas é o que ele sentiu. Então, ele guardou que tentar coisas novas significava essa dor. Então, todas as vezes que aparecia uma coisa nova para ele fazer, ele refutava. Quando a gente entende que é isso que está acontecendo, a gente vai para trabalhar o quê? As crenças da pessoa. Quando a gente chega nas crenças, trabalha ela, descobre ela, desinstala e instala uma empoderadora no lugar,
a pessoa começa a naturalmente ir nessa direção. E aí é onde você precisa estar conectado com os seus sentimentos, com as suas emoções, porque a emoção é o que vai receber a comunicação do seu eu superior. Ele que vai te dizer se você está no caminho ou não. Por que você começa a se sentir insatisfeito com algumas coisas na sua vida? É o seu eu interno, o seu GPS interno te dizendo: meu, esse espaço ficou pequeno para você. Às vezes você está vivendo uma vida que foi a que você quis, você lutou para alcançar essa vida e ela foi ótima para você até aquele ponto, mas ela não vai te levar adiante, ela não vai te fazer evoluir. E aí você começa a sentir uma insatisfação, você começa a sentir coisas que você não queria sentir, você começa a sentir que aquilo está incômodo. Esse sentimento é o seu GPS dizendo: esse lugar está pequeno para você. Essa posição já não tá legal, você pode coisas maiores, e você vai sentindo que você quer uma coisa diferente, você quer uma coisa maior. Os Abraham Hicks, eles ensinam a gente que esse momento, eles chamam de contrastes, são os momentos que não são tão bons pra gente. É a hora que, mesmo estando numa zona de conforto, você deseja sair, você deseja coisas maiores. Esse desejo, que os Abrams também falam, esse desejo é a sua expansão, é o seu ser maior tentando sair desse casulo. Ele quer coisas maiores. Então, ele é um momento bom. E se você tirar as resistências da sua frente, que eles explicam de um jeito que eu acho lindo. Eles falam: pensa numa rolha. Seus desejos são essa rolha. E você está fazendo força para manter ela debaixo d'água. Se você soltar, o que acontece com a rolha? Ela não sobe, ela não flutua. É isso que são seus desejos. Então você vai sentir através das suas emoções aonde que ela está apontando, qual é o caminho que ela está dizendo para você ir. E você vai começar a perceber que os seus medos são as coisas que você viveu no passado, são as suas crenças que estão trazendo você até esse momento. Todas as vezes que a gente sente esse nível de insatisfação, é o nosso eu maior querendo mostrar pra gente que tá na hora da gente passar de ano. Tá na hora da gente ir pra próxima série. Por mais que você ame ficar com as pessoas que estão nessa sua série, continuar com os mesmos professores, eles não vão te levar adiante. Então essa sua insatisfação vai aumentar cada vez mais. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Eu estou explicando da forma como realmente faz muito sentido para mim, diante de todos os estudos que eu já fiz sobre isso. E quando a gente chega num ponto de realmente estar travado e não conseguir fazer mais nada para dar o próximo passo, fica aqui meu convite para fazer uma sessão de desbloqueio de crença. Muitas vezes, mesmo fazendo todos os exercícios, todas as coisas que eu proponho, a crença ela é tão funda, tão dolorida, que você não vai conseguir acessar ela sozinho. E aí você precisa de ajuda. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Se ficar alguma dúvida sobre esse assunto, só deixar aqui nos comentários. Se gostou, dá o like, que me ajuda e ajuda o algoritmo da rede entender que esse conteúdo é legal e que vale a pena outras pessoas assistirem. E se não for inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Eu sempre tenho conteúdos voltados para o desenvolvimento de vocês. E sempre que possível, vou respondendo as dúvidas de vocês, os comentários de vocês através de outros vídeos, tá bom? Até mais e até a próxima!